Olá, meninas! Vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem. Deixa eu chegar pertinho aqui. Hoje eu comecei ao contrário o vídeo, né? Então eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem, esse olho marrom bem esfumado, com apenas uma sombra, tá certo? Então o desafio de hoje é fazer uma maquiagem com apenas uma sombra, tá certo? Meu nome é Verônica, esse aqui é o canal do Muito Gloss. Aqui a gente fala sobre maquiagem, beleza, unhas, cabelos, comprinhas e afins do mundo da beleza, tá certo? Então vamos lá conferir essa maquiagem então. Então, meninas, eu vou pegar o meu corretivo, eu vou pegar esse aqui do meio, tá? Hoje eu vou usar ele e vou passar por toda a pálpebra móvel. Então eu venho aqui com o meu pincel, esse pincelzinho aqui, ele tem esse corte. E aí eu venho e vou passar em toda a pálpebra até abaixo da sobrancelha. Hoje eu fiz um pouco diferente, então vamos lá, né? Vamos seguir. Ó, vou puxando esse corretivo até aqui na sobrancelha, já dou uma esfumadinha aqui na parte interna também. Pego mais um pouquinho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco do meu pó, esse daqui é o da Milu, tá? Acho que é o número 1. Vou pegar com um pincelzinho fofo de esfumar, vou pegar na pontinha. E vou selar aqui, ó, abaixo da sobrancelha, até o côncavo, mais ou menos. Então, eu vou selando. Ó, eu tô aplicando, fazendo a aplicação desse pó, como se ele fosse a sombra, né? E vou selar um pouquinho aqui. Ó. Desse jeito, já venho puxando pra cá. E vou selar aqui também, ó. No canto interno. Pego o pó e venho. Com batidinhas, tá? Já dou uma puxadinha de leve aqui, ó. Entrando aqui na parte interna aqui do olho, eu já venho puxando pra pálpebra. Só um pouquinho, depois se precisar a gente aplica mais, tá? Ó, vai dar pra ver, porque esse pó é praticamente translúcido, né? E aí é isso. Aí agora a gente vai trabalhar com a sombra marrom. Aqui, como vocês podem ver, bateu o rímel, né? A máscara pros cílios, mas aí depois a gente tira, tá? A gente limpa, não tem problema não. Só deixar a máscara secar. E aí, como vocês podem ver, a pessoa já foi começando a maquiagem e nem explicou o que ela fez, né? Então, eu passei o meu hidratante. Esse aqui é da Flores e Vegetais de Pepino, para todos os tipos de pele. Passei também o meu protetor solar da Dermachen, FPS 60. O meu primer de unicórnio, usei este daqui hoje, tá bom? Passei também um pouquinho de iluminador. Eu usei esse daqui, usei somente aqui, porque eu fiquei com medo de não dar certo, né? E aí eu passei só um pouquinho aqui, tá? Ele abriu um pouquinho e aí eu tive que esfumar ele com a... passei ele com um pincel e esfumei ele um pouquinho com a esponjinha, tá? Fiz a minha sobrancelha com o lápis universal da Vult. A minha pele hoje eu fiz ao contrário, tá? Hoje eu comecei com contorno, com essa base aqui, a base Cacau 90 da Fios, da Ruby Rose, tá? Então, hoje eu fiz ao contrário, eu comecei primeiro com contorno e depois eu fiz a base. Mas eu não selei essa base ainda, tá bom? Eu vou deixar pra selar por último. E aí, hoje eu vim só mostrar o olho pra vocês, pro vídeo ficar um pouquinho mais dinâmico, né? Então, passei aqui, vamos continuar agora, tá? Só queria explicar isso pra vocês, porque a pessoa esqueceu. Então, é isso. Aí, agora, eu vou usar essa sombra marrom bem escura, um chocolate bem escuro, bem fechado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, no dedo. Ela tem um brilhinho, mas o brilho dela é tão sutil, mas tão sutil mesmo, que ela é mais mate. Então, assim, não dá nem pra considerar que tem brilho, sabe? Porque ela é muito mate. Muito mais mate do que com brilho. Então, eu vou pegar um pincelzinho de aplicar sombra. Vou pegar aqui a minha sombra marrom. Tiro um pouquinho do excesso. E aí, eu venho aqui no cantinho. E aplico.
Ó, venho meio que em diagonal assim, sabe? Puxo aqui um pouquinho bem na raiz aqui dos cílios. Mas bem pouquinho. Venho aqui, puxo até o côncavo mais ou menos aqui, ó. Não entro muito, sabe? É só que depois a gente vai esfumar. E aí vai ficar melhor isso aqui. Ó, apliquei, tá bom? Aí agora a gente vai começar a esfumar. Eu peguei um pincelzinho aqui, ele é um pouquinho mais firme, ele é de esfumar, mas ele é um pouquinho mais firme. E aí a gente vai começar a esfumar essa sombra, tá? Vai e vem. Mas eu vou trazer, como vocês podem ver nesse olho aqui, eu vou trazer essa sombra esfumada até aqui, ó, a metade do meu olho. Eu não vou entrar muito pra dentro do olho, na parte interna, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu vim e parei mais ou menos aqui, o esfumado. Então, vamos devagar. Vamos puxando aqui pra fora. E aqui é trabalho de formiguinha, sabe? Esfumar é assim mesmo. É aos poucos, trabalho de formiguinha, devagar. Se precisar, você vai pegando um pouco do pó para te ajudar a fazer esse esfumado, ou da sombra marrom, para dar intensidade. Então, vamos devagar aqui, ó. E eu já vou puxando também aqui, ó, para fora, para ficar esse bico, tá vendo? Só que esse bico aqui, ele tá esfumado. Então, vamos lá. Peguei um pouquinho do pó. Vou passar aqui bem na transição entre o pó mesmo e a sombra marrom, tá? Então, eu venho para me ajudar a esfumar e deixar essa sombra bem assim, sabe? Ela bem esfumadinha. E agora eu venho trabalhando com a intensidade dessa cor de novo, ó. Apliquei novamente aqui o marrom no canto externo do olho. Ó, ficou marcadinho. E aí volto com o meu pincel e vou esfumar novamente. E assim eu vou fazendo, sabe? Até ficar esse degradê bonito. Ele começa mais escuro, né? No cantinho externo. E aí ele vai subindo e a sombra ela vai sumindo. Então, vamos de novo aqui no processo. Mudei de pincel, tá? Peguei um pincel um pouquinho mais pontudinho. Ó, ele é redondinho e pontudinho. E aí, venho com o meu marrom, pego bem na pontinha. E aí, venho aqui, ó, no cantinho. E aí, eu vou puxar pro côncavo, tá? Não esqueça, meninas, de limpar numa toalhinha, sabe? Compra uma toalhinha pra vocês, que aí você não tem que ficar jogando fora, é só você lavar. Ela fica manchada mesmo, pode ser uma toalhinha preta ou uma toalhinha colorida escura, sabe? E aí você vai limpando o pincel pra te auxiliar melhor para esfumar a sombra, sabe? Então você aplica a sombra, depois você limpa o pincel e aí você vem com o pincelzinho para esfumar, com o pincel limpo, né? Então, ó, eu tô esfumando bem devagar aqui com o mesmo pincel. Pra dar uma marcadinha no côncavo. Volto com o meu pincel e vou esfumar novamente. E assim vai. Vou puxando para fora aqui, ó, para ir já ir formando esse bico, ó. Agora, meninas, eu vou voltar com o meu pincel de esfumar. Vou pegar um pouquinho do meu pó. Já esfumei bastante aqui, tá? E venho aqui, ó, para esfumar essa parte interna e selar. Se caso ficou alguma coisinha do corretivo aqui, sem selar, então eu venho reforçando aqui e selando e esfumando, tá?
Vem com a mãozinha bem leve. Limpa o pincel, não esquece de limpar o pincel. E venho tirando essa marcação aqui. Vou voltar um pouquinho com o marrom. Pra ajudar aqui a esfumar, ó. Só um pouquinho. Pronto, agora eu vou pegar o meu lápis marrom. Vou fazer o seguinte. Vou passar ele na linha d'água. Só que eu vou chegar até a metade do olho só, tá? Passando na linha d'água até a metade. E também vou passar por fora até a metade, tá bom? Vou pegar um pincelzinho de detalhes pequenininho e vou esfumar esse lápis. Ele é mais durinho, firme. Então, é mais fácil para esfumar lápis de olho, ainda mais se o lápis ele é mais duro, sabe? Então, ó. Aí eu dou uma puxadinha aqui no canto interno, ó, para ajudar depois pra gente esfumar aqui. Vou pegar com um pincelzinho de pequenininho para esfumar. Vou pegar a sombra marrom com a pontinha dele e venho aqui para selar esse lápis e esfumar também, tá? Então, eu venho esfumando, selando e esfumando. Vou vir com o meu pincelzinho de aplicar corretivo. Vou vir com o meu corretivo do meio, pegar bem pouquinho, para fazer esse recorte aqui, ó. Bem no cantinho interno, bem devagar. É só para me ajudar a esfumar isso aqui, esse lápis. Ó. Bem aqui no cantinho. Limpo o meu pincel, que eu tava usando agora há pouco, e aí eu vou pegar o meu pó. E venho selando esse corretivo aqui. E agora eu esfumo. Esfumei. Agora eu vou passar o corretivo amarelo, o meu corretivo, aonde tá a olheira, tá? O amarelo eu aplico só aqui. E o corretivo normal que eu uso, do tom da minha pele, aí eu já puxo ele todinho aqui. E já venho fazendo esse recorte aqui também. O amarelinho primeiro. Agora o meu corretivo, esse aqui da ponta, tá? Venho com o dedo. E depois, pra fazer o recorte, pra ficar bem certinho, aí eu vou usar o pincel. Vou pegar a esponjinha pra esfumar isso daqui. Pego um pouquinho mais do meu corretivo com o dedo e aplico só aqui onde eu tenho olheira. Só um pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo que eu peguei. Vou pegar a minha esponjinha de veludo pra selar esse corretivo. Vou selar primeiro o corretivo, depois eu selo o rosto, tá? Então, venho aqui. Ó, deixei, só apliquei, mas não tirei o excesso do pó, tá? Agora eu vou dar o acabamento aqui embaixo. Vou pegar esse pincelzinho que a gente tava usando pra esfumar. E vou só esfumar, dar esse acabamento aqui. Aqui eu dei um acabamento mais ou menos, mas eu vou terminar com vocês agora, né?
Então, eu vou esfumar essa parte aqui, tá? Se precisar, pega um pouquinho do pó na pontinha do pincel e vem aqui bem na transição do pó com a cor marrom para esfumar. Vou pegar aquele primeiro pincel que a gente passou o pó para selar a pálpebra. Ó, e vou esfumar aqui. Tirar essa marcação. Ó, aqui também. Só para suavizar, sabe? A marcação, ficar uma transição mais interessante. Ó, gente, eu troquei de pincel porque eu não tava conseguindo esfumar. E eu peguei um mais fofo ainda, tá? Pra esfumar esse bico aqui. E sempre trazendo ele pra fora, pra ficar bem bonito. Aí, eu já vou limpar ele aqui na minha toalhinha. E vou tirar o excesso que sobrou aqui com a mão bem levinha. Quase não ficou pó nenhum. Eu vou selar a pele com vocês. Eu vou pegar o meu pó e dessa vez eu vou usar o pincel, tá? Então, tô aplicando primeiro, pra depois a gente esfumar esse pó. Agora eu vou começar a esfumar, tá? Então, pra esfumar, movimentos circulares, com a mão bem leve. Vou passar o meu gel de sobrancelha. Que eu ainda não passei. Então, eu deixei pra passar com vocês. Eu acho, gente, que eu vou reforçar o meu contorno, porque com a base e tudo, deu uma... sumiu, sabe? Então, eu acho que eu vou passar um contorno também, tá? Pra reforçar. E eu acho que essa pele tá merecendo um... Ah, eu acho que tá merecendo um iluminador, né? Tá faltando aqui um brilho. Ó, hoje eu vou usar esse contorno da Tracta. Então, vou pegar bem pouquinho pra ir trabalhando a cor, tá? Então, eu venho aqui, aplico um pouquinho, ó, depois que eu venho esfumando. Só com o restinho que tá no pincel, passo aqui no nariz e um pouquinho aqui no queixo. Passo aqui embaixo também. Vou passar esse blush também. O blush e o iluminador, tá? Eu vou passar os dois. Eu não passei blush ainda. Então, tiro o excesso. E venho bem aqui na bochecha e já venho esfumando com esse contorno também. Na verdade, é um bronze, né? Restinho no nariz. O iluminador, vou passar esse daqui da Ruby Rose. Eu vou passar com o meu pincel leque, tá? Então, eu pego assim, ó. E aí, eu venho aqui e aplico. Ó, aplicando só um pouquinho no nariz. Bem na pontinha do nariz. Aqui no queixo também eu gosto. E vou aplicar com o dedo aqui no arco do cupido, tá? Vou aplicar o Curvex e passar a minha máscara da Ruby Rose da linha Fios, tá? De volume. Então, eu venho com bastante cuidado aqui. Ó, pronto. E agora eu vou passar. Apliquei 2 camadas, tá? Vou aproveitar, gente, vou passar na parte de baixo também, que eu não passei ainda, tá? Então, venho aqui, só sujeirinha mesmo.
Meninas, eu vou usar o meu lápis nude, na cor nude, da Vult. Vou contornar os lábios, tá? E depois eu vou passar um batom nude também. Vou usar esse daqui, da Avon. Esse é o nude intenso. Isso, nude intenso da Avon, tá? Ó, a corzinha dele. Ele vai ficar bem da cor da minha boca. Então, meninas, é isso. Eu passei o lápis, passei o batom, tá? Mas uma sugestão que eu dou pra vocês é usar uma cor parecida com essa daqui também. Outra sugestão de batom, né? Então, deixa eu mostrar aqui na minha mão, que eu acho que vai ficar mais fácil. Olha, ele é um marrom avermelhado, ele tem um fundo de uva também, de roxo, na composição dele. Você não sabe se é um marrom, é o mais próximo a ser um marrom avermelhado, bem escuro. Deixa eu trocar a cor aqui, da luz. Olha, aqui tá mais fiel a cor dele, ó. Tá vendo? Um marrom avermelhado, tá? Ele fica mate. Esse daqui é da Max Love. Eu não sei se tem ainda pra vender, mas se vocês acharem um tom parecido, né? Eu acho que vai ficar legal também aqui. Mas aí eu quis, de última hora eu resolvi passar o nude. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a maquiagem. Então, ó, na luz branca ficou dessa forma. Um marrom bem esfumado. O trabalho aqui, meninas, é um olho para iniciantes também. Mas o maior trabalho que você vai ter aqui é para esfumar, tá? É bom porque assim você treina o esfumado, sabe? Então eu tive bastante trabalho. Por ser um marrom escuro, eu tive bastante trabalho para esfumar. Mas é legal porque assim você treina o seu esfumado, sabe? Deixa eu trocar a luz aqui. Ó, na luz que tava, que ela é meio amarelada, misturada com branco. Aí fica assim, tá? Esse batom nude, ele é bem da cor da minha boca mesmo. Tanto o batom quanto o lápis. E ficou dessa forma, meninas. A maquiagem de hoje, ela ficou mais opaca. A única coisa de brilho aqui é o iluminador e o batom, tá bom? Então é isso, gente. Ficou dessa forma. Deixa seu like, se inscreva no meu canal. Deixa aí seu comentário, o que você achou da maquiagem de hoje. Se você já tentou fazer um olho assim, se você sentiu alguma dificuldade. Então, hoje eu não quis trazer cores, né? Eu só trouxe uma sombra que, ao mesmo tempo que foi um desafio, mas também é uma maquiagem fácil, tá certo? Então é isso, um beijo com muito gloss e até a próxima. Tchau, tchau!